Desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Uma retrospectiva, o momento atual e o futuro do conflito são destaques no Opinião Pernambuco de hoje. Quais as consequências para os dois países e para o resto do mundo? Os ataques com drones podem avançar para a utilização de armas nucleares? Esses pontos e os impactos gerais da guerra na geopolítica internacional serão analisados por Antônio Henrique Lucena, que é professor da Universidade Católica de Pernambuco e integrante da Associação Brasileira de Defesa. Cristian Brandão, professor de Relações Internacionais da Uninasal. Sejam bem-vindos ao Opinião Pernambuco. E então, eu acho que a gente deveria entender inicialmente por que essa guerra começou. E aí eu queria começar com o Cristian. Então, é uma situação que depende para quem você vai perguntar. Do ponto de vista da Rússia, me parece uma posição de ser uma grande potência que quer manter sua vizinhança sob controle, quer manter uma zona de influência. E aí, com a Ucrânia decidindo sair dessa zona de influência, ela faz a guerra para puxar a Ucrânia de volta. Se você perguntar para a Ucrânia, é uma guerra que tem muito mais a ver com se colocar ao lado do Ocidente, buscar prosperidade econômica entrando na União Europeia. Mas a informação que chega para a gente, Cristian, é que a Rússia começou. Exatamente. Ela fez uma guerra ilegal, mas do ponto de vista da Rússia é como se fosse uma guerra de defesa. É como se a Ucrânia pertencesse a ela. Tanto que o Putin fez aquele discurso no início da guerra, dizendo que o povo ucraniano nem sequer existia, que era parte da Rússia. Mas sim, no contexto internacional, é uma guerra ilegal e foi a Rússia que começou. É uma guerra de agressão que a gente não via já há muito tempo. O que é que, de fato, seria legítimo, na tua opinião, para esse avanço das tropas russas sobre a Ucrânia? Quer dizer, por exemplo, a Crimeia me pertence, né? Aí depois quer Kiev, depois quer avançar mais, depois não quer que a Ucrânia entre na OTAN. Então, são vários pontos aí de exigência, não diria nem de reivindicação, de exigência, e que ela tenta, a Rússia, tomar para si através exatamente do conflito armado. Então, queria que você aprofundasse, se possível, mais um pouco essa tua visão sobre esses pontos aí. Exatamente. Eu acho que isso entra no grande contexto de puxar a Ucrânia de volta. Então, você começa com pequenas ameaças. Você começa a intervir dentro do governo dela, tira o presidente, isso não resolveu, então você invade a Ucrânia, você invade a Crimeia para ser uma mensagem ainda mais forte, não resolveu, você apoia separatistas no leste da Ucrânia, e aí você vai evoluindo o processo. O que a Rússia não parece ter percebido é que quanto mais interferência ela fizer na Ucrânia, mais os ucranianos querem sair da órbita dela. Ao invés de fazer uma política de aproximar a Ucrânia por prosperidade econômica, laços econômicos, trazer numa forma mais pacífica, diplomática, a Rússia escolheu exercer política de grande potência que a gente não via há muito tempo. Eu não gosto de usar essa palavra legítimo para uma guerra. Né? Para mim, uma guerra nunca vai ser legítima. Mas se a gente fosse fazer uma análise técnica, o que seria legítimo, na tua opinião, Antônio? Valdir, como o Cristian muito bem fez uma retrospectiva, né, existem duas previsibilidades nas relações internacionais de você decretar uma guerra como legítima. A primeira é uma guerra de autodefesa. Aí, nesse ponto, a bola está com a Ucrânia mesmo, porque isso está previsto na Carta das Nações Unidas. E o segundo é se o Conselho de Segurança, que é o órgão das Nações Unidas que tem poder vinculante, ele autoriza. Então, você vai ter todo esse tipo de movimento. Qual é a argumentação russa? É que a expansão da OTAN, ela gerou essa necessidade de uma guerra defensiva. Mas essa argumentação, ela tem algumas falhas, porque o próprio Vladimir Putin já assinou alguns tratados com a Ucrânia ao longo dos anos, e o Tratado de Budapeste, né, que a Ucrânia se desnuclearizou, né, ali na década de 90, garantia a integridade da sua soberania. Né? Então, isso foi desrespeitado algumas vezes pela Rússia, assim como o acordo de Minsk I a Minsk II, na tentativa de manutenção também das fronteiras como estavam lá bem estabelecidas. Mas a argumentação russa é que essa expansão da OTAN exigiu uma, digamos assim, uma reação militar nesse sentido. Mas, novamente, ela tem algumas falhas porque, como eu já publiquei até em artigos anteriores, ninguém é obrigado a entrar na OTAN. Né? A OTAN ela adota a política de portas abertas, né? Então, se os estados eles quiserem entrar, há um longo processo de entendimento, se isso de fato acontecer. A Ucrânia até solicitou a entrada na OTAN, mas isso foi vetado pela Angela Merkel, também foi vetado antes da guerra pelo próprio presidente Joe Biden,
E, na verdade, a argumentação que muitos fazem no Ocidente da crítica é que a não entrada da Ucrânia na OTAN, ela, né, possibilitou que, de fato, a Rússia fizesse. Porque quando a gente faz uma análise das ações e agressões que a Rússia cometeu ao longo do tempo com seus vizinhos, como foi o caso da Rússia, a guerra russo-georgiana de 2008, os países não estavam na esfera da OTAN. E corroborando com o que o Christian colocou sobre a ideia de esfera de influência, isso tem muito a ver com a concepção de Moscou sobre a ideia de Ruski Mir. O que é que significa isso? É a ideia de mundo russo, ou seja, aquele mundo falante de russo, que não é só uma questão linguística, mas também de entendimento da sua esfera de influência natural. E aí é exatamente onde essa concepção de Vladimir Putin ela entra, que é uma região que realmente os russos eles agem de forma natural, assim como a própria Ucrânia, como a Geórgia, Cazaquistão e várias outras áreas, né, como manter realmente uma esfera de influência ligada a Moscou. Eu tenho uma pergunta que eu acho que seria muito pertinente para você, Antônio, mas eu vou levar também para o Christian. O que significa, na verdade, estar na OTAN? E por que a Ucrânia quer fazer parte desse bloco e a Rússia diz, não, eu não quero que você faça parte? A parte principal é um artigo que tem dentro do Tratado da OTAN, onde os membros devem se proteger. Então isso seria a garantia máxima da Ucrânia de que se a Rússia atacasse ela, todos os outros países da OTAN entrariam e protegeriam ela. E isso quer dizer principalmente que os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, o hegemon do sistema internacional, iria proteger a Ucrânia. Seria uma enorme garantia para ela. Essa guerra ela começa de uma forma que os analistas de guerra, né, eles falam sempre que a Rússia não fazia a menor ideia de que fosse encontrar a resistência que encontrou e que pensava, né, Putin pensava que ia ser fácil, né, ia dar o checkmate muito rapidamente. Não aconteceu. A guerra já tem mais de 3 anos e a gente vê aí todos esses problemas se perpetuando. Então, assim, Putin não conhecia a fundo a realidade da Ucrânia, ou a Ucrânia ela se modificou, ela se ressignificou a partir exatamente das alianças, depois que ela foi abordada pela Rússia. O que foi que aconteceu de fato, Antônio? Valdir, como foi muito bem colocado, né, a Ucrânia ela sofreu uma primeira invasão russa que foi a anexação da Crimeia em 2014. Né? De fato, a Crimeia antigamente era parte da Rússia, mas durante o governo de Nikita Khrushchev ele colocou sobre a administração ucraniana, desde então passou, e aí com um tratado de independência, né, que foi reconhecido por Moscou e por Kiev, a Ucrânia continuou com a administração da Crimeia. Mas aí em 2014 houve essa ação militar que recuperou, digamos assim, né, dentro da narrativa russa, a região. Só que desde então a Ucrânia optou por se modernizar, melhorar suas forças armadas, sair da esfera soviética, modificar muita coisa. E aí, quando a gente analisa o planejamento russo, ele levava em consideração que a guerra ela ia durar em torno de 15 dias, não mais do que isso. É tanto que quando a gente analisa as primeiras horas do conflito, a Rússia emprega o que a gente pode entender como estratégia de choque e pavor, ou seja, fazer uma gigantesca ação militar, utilizando bombardeiros, caças, lançamento de mísseis e ação militar rápida para isso. Mas o que é que realmente não foi previsto? É que o nacionalismo ucraniano, nessa primeira fase da guerra, ia fazer realmente a diferença. E aí a Ucrânia, inicialmente, ela bloqueou boa parte desse avanço, né, principalmente com mísseis antitanque e também mísseis antiaéreos, esses que sim fornecidos pelo Ocidente. Então, boa parte da frota de blindados russa parou, né? Então ela não conseguiu avançar muito. Uma batalha que foi fundamental, que foi vencida pelos ucranianos, foi a batalha do aeroporto de Rostomel, porque isso evitou que a Rússia ela, de fato tivesse realmente uma ação direcionada para derrubar a capital, né? Então esse foi um movimento. Mas aí a guerra ela passou por várias modificações ao longo do tempo, com o uso de drones grandes, depois para drones menores. A guerra ela, ficou restrita mais à parte leste, né? Principalmente da região que a gente chama de Donbass, né? Que é as províncias de Donetsk e Luhansk, né? Que já estavam sublevadas, né? Há um certo tempo. Então você teve essa modificação da guerra. Então ela passou primeiramente por uma fase de guerra muito rápida, depois de retraimento, retirada das tropas do norte e se concentração justamente no leste.
A gente vai falar mais um pouco daqui a um instante sobre essa questão, inclusive, do que vem sendo utilizado nessa guerra, como os drones, que se tornou a guerra dos drones. É bem diferente até do massacre, né, do conflito que está acontecendo lá de Israel sobre Gaza. Né? Não existe essa estratégia, por exemplo. Né? São outras armas, são outros instrumentos que estão sendo utilizados. Mas eu queria aqui contigo, Christian, ver essa questão ainda do nacionalismo, ao qual inclusive o Antônio se referiu. Ele disse que existe um nacionalismo muito forte na Ucrânia. A gente percebe isso em relação aos russos também. Mas por trás de cada uma dessas nações existem dois personagens que têm suas características, que têm suas personalidades. E a gente vai ver Putin, que vai se perpetuando no poder. Por outro lado, a gente tem o Zelensky, que também já deveria ter deixado o cargo e não deixa por conta exatamente de que é acobertado por causa da guerra. Né? E quem está de fora vai observando, são duas pessoas muito difíceis de se relacionar, né? De aceitar mudanças e que, de alguma forma, estariam também com a responsabilidade pela duração desse conflito. Eu queria saber um pouco a tua opinião. Sim, tem esse aspecto do caráter dos líderes e qual país eles estão governando. E aí eu gostaria também de chamar a atenção para esse elemento de que a Rússia ela não é uma democracia do que a gente conhece. Ela é um regime que está muito mais próximo de uma autocracia. Então o poder da liderança do Vladimir Putin tem um papel muito forte. A visão de mundo dele é a visão de mundo que a Rússia vai tentar impor aos seus vizinhos. A questão do Zelensky, ele já está, ele apesar de não ter a eleição, ele está num governo que é democrático. Então tem um parlamento que de fato policia ele, tem um sistema judiciário. Está tudo em situação anormal por conta da guerra, mas existe a expectativa de que quando a guerra terminar, que haverão eleições, ele vai deixar o cargo, né? Então também tem esse elemento de que tipo de governo eles estão lidando. Aí de repente vem as tentativas de se conversar e de se chegar a um acordo. Aí, como aconteceu recentemente lá na Turquia, onde deveria acontecer o encontro dos dois líderes, e Putin não foi. Zelensky disse, eu sequer participo da reunião. Né? Colocaram representantes e não deu em nada. Depois se continua essa tentativa de unir os líderes. Aí queria entender também a tua opinião, Antônio. Por outro lado, o mundo todo fica tentando apaziguar, fica tentando encontrar um meio termo, né, auxiliar no desfecho dessa situação e ninguém consegue, nem Estados Unidos conseguem, nem China consegue, a própria Turquia também não consegue, o Brasil tenta também, né, de uma forma meio outside e não consegue. Então, qual é a tua opinião? Valdir, eu acredito que essa indefinição e a gente ter algum tipo de tratado de paz se dá justamente por causa dos objetivos militares da Ucrânia e da Rússia, que eles são muito difíceis de serem conciliados. Né? Então, se por um lado você tem uma Rússia que quer a manutenção do atual status quo e a absorção dos territórios que ela já conseguiu conquistar, já na fase inicial da guerra, você também tem uma Ucrânia que não permite essa anexação, né, porque, enfim, é uma questão que até mesmo é ilegal, né, perante a Carta das Nações Unidas, e assim como uma tentativa de retomada da Crimeia, né, o que dificilmente seria tolerado por Vladimir Putin, até porque é curioso, mas na história da Rússia a gente tem até um padrão que ela é claramente identificado. Né? A Rússia, ela, ao longo do tempo, ela tendeu a crescer e não a diminuir. Qual foi esse movimento que ela meio que perdeu territórios? Foi com o fim da União Soviética, né, que você teve várias comunidades que ficaram, digamos assim, no exterior. Mas ela cresceu ao longo do tempo, né? Como o próprio Vladimir Putin ele se comparou a Pedro Grande nesse sentido. Então seria muito difícil para um líder russo admitir uma derrota nesse sentido de que ele perdeu um território que foi conquistado. Então você gera uma situação de incompatibilidade entre os dois lados, né? E tem muita coisa que a gente também pode identificar que é desdobramento do campo de batalha, né? Então, ou seja, em um momento a Ucrânia tinha um ímpeto na guerra, então não era interessante fazer esse acordo de paz, porque havia expectativa de retomada, mas aí você teve vários atrasos na entrega de material bélico acontecendo, disputas entre o executivo e o legislativo nos Estados Unidos, o governo Joe Biden não conseguiu manter a promessa de envio rápido de material bélico, aí você virou o governo para Donald Trump. Donald Trump também segurou muita coisa, quis puxar o acordo de minerais, né, de um lado e tal, então a Ucrânia ela teve que pausar, e aí o que foi que aconteceu com o apoio da Coreia do Norte,
com apoio material e também operacional, né, até mesmo com o envio de alguns soldados, a Rússia conseguiu reconquistar, entre aspas, parte da região de Kursk que estava sob invasão ucraniana e teve um novo ímpeto na guerra. Aí, para eles também não é interessante fazer o acordo de paz porque eles estão com um novo ímpeto e a expectativa é consolidar ainda mais o território, apesar de que as baixas dos dois lados são muito significativas. É uma das guerras mais mortíferas que a gente tem no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Christian, e então, por que os demais países não conseguem fazer essa mediação, mesmo sendo impactados? Porque na geopolítica internacional, quer dizer, todo mundo está sentindo, né, que a guerra respinga em tudo que é lugar. E aí, qual é a dificuldade dessa mediação? Complementando o que o professor Antônio falou, eu acho que aqui tem dois grandes elementos. O primeiro é que os objetivos são muito diferentes, então a negociação, a diplomacia é um elemento importante, mas vamos dizer que ele consiga resolver a situação se os objetivos estiverem nessa distância. E os objetivos da Ucrânia para a Rússia, os objetivos são muito longe uns dos outros. E é esse elemento, por que não é possível haver uma imposição dessas negociações? Não é possível fazer isso porque os Estados eles não têm um interesse real em resolver aquela guerra a qualquer custo. A exemplo da China. A China diz que quer participar das mediações, quer que a guerra se resolva, mas a Rússia depende da China. Então, se a China falar para a Rússia, olha, eu vou fazer sanções contra você, não vou comprar mais seu petróleo, nem seu gás, nem vou permitir a exportação de produtos meus para você, a Rússia certamente teria que parar a guerra. Esse é esse elemento. O Brasil ele quer, por exemplo, parar a guerra, mas também não fez sanção nenhuma contra a Rússia. É muito mais um exercício retórico, dizer, olha, isso é ilegal, isso não é justo, e eu quero mediar essa situação, do que de fato eu vou colocar o meu peso econômico aqui para resolver. Então, acho que tem esses dois elementos. Os objetivos são muito diferentes e, do outro lado, não há essa imposição tão forte dos outros países. Antônio, vamos agora conversar um pouquinho sobre os drones. O que a gente vê é que é uma guerra de drones, né? A Rússia joga um bocado em cima da Ucrânia, a Ucrânia responde. E assim, hoje a gente diz o de A foi mais forte do que o de B. Né? Todos são muito fortes e é como se fosse uma outra característica. A gente saiu daqueles tanques de guerra, né? De repente não precisa avançar tanto no território, porque o drone já faz esse caminho. A palavra está contigo. Valdir, de fato os drones eles mudaram muito, né, o papel, né, da guerra, né, da Ucrânia como ela se estabeleceu. O curioso é que a gente teve uma migração de característica de uso de drones ao longo do próprio conflito. Então, desde 3 anos para cá, como é que começa basicamente? Né? Então, a Ucrânia tinha adquirido veículos aéreos não tripulados, como é que a gente chama, da Turquia, que são os famosos Bayraktar TB2, que eles foram muito úteis na fase inicial do conflito para atacar blindados russos, mas quando você não tinha uma posição aérea. Né? Então, depois os russos eles detectaram esse movimento, introduziram um novo tipo de defesa antiaérea, vários drones ucranianos eles foram abatidos. Aí depois a Ucrânia ela modificou a característica do uso dos drones que tinha ao longo do tempo. Passou a utilizar desses drones grandes para drones menores, civis, do tipo DJI e Mavic, que é utilizado para fazer gravações, né, para as redes sociais, etc. Para, primeiro, vigilância, né, análise do terreno, reconhecimento, correção do tiro de artilharia, né, ou seja, você precisa fazer menos lançamento do tiro de artilharia para saturar uma área. Se você tem a ajuda dos drones, né, para poder fazer isso, com um tiro você consegue atingir uma localidade, então termina ficando isso muito mais fácil. E depois a Ucrânia percebeu a vantagem tática de utilizar os famosos drones FPV, né, que são aqueles drones que são controlados, né, por visores montados, e aí você tem a adaptação do drone para ele carregar algum determinado tipo de explosivo, seja antipessoal, seja antitanque. Né, e aí você, de um drone que custa no máximo $800, né, ou $1.000, você consegue destruir um blindado de $5 milhões. Né, então, com o uso de inteligência adequado, de verificação, isso é extremamente útil, né? Então, como a Ucrânia fez. E um dos ataques mais impressionantes que foi feito ultimamente foi o SBU, que é o Serviço de Inteligência Ucraniano, detectou várias bases, né, de uso dos famosos bombardeiros nucleares, né, da Rússia, que estavam em regiões distantes, e aí utilizando caminhões, né, eles adaptaram um teto falso em que vários drones, né, carregados com esses
explosivos anti-tanque, estavam muito bem posicionados. Eles ficaram perto das bases dos russos, eles fizeram o lançamento desses drones que destruíram aproximadamente 1/3 da frota russa de bombardeiros. Então, o que é que isso significa? A Ucrânia, com um orçamento de $58 mil, impôs um custo de $7 bilhões à Rússia pela destruição desses seus bombardeiros. Então, mostra como os drones eles estão bastante flexíveis hoje na utilização no campo de batalha. Nós estamos falando de inteligência artificial e, Christian, nessa corrida armamentista, é possível que as nações estejam, nesse momento, produzindo de uma forma intensa seus drones, né, drones de guerra, né, isso está mexendo com o modo de pensar a defesa em nível internacional. Eu sei que tu és especialista em defesa, mas como claro. O professor Christian é de Relações Internacionais, ele tem essa visão também, com certeza. Acredito que sim, acredito que tem esse desenvolvimento. Eu não sei dos detalhes, né, Antônio certamente sabe melhor sobre isso. Mas outro ponto também que envolve inteligência artificial que eu queria trazer é a questão dos ataques cibernéticos. Que existia uma expectativa muito grande que eles seriam ataques muito fortes, né? Principalmente porque a Rússia tem essa fama, e você vê poucos ataques cibernéticos, tem algumas questões pontuais, mas no início mesmo da guerra eu imaginava que a Rússia conseguiria paralisar a Ucrânia com esses ataques, o que não me parece que ocorreu. Então, eu imagino que estão sim desenvolvendo a questão da inteligência artificial. Acho que no início, agora, ainda é muito incipiente. Agora, daqui a 5, 10 anos, aí é outro mundo. O Brasil está nessa linha já, Antônio? O Brasil tem buscado empregar a inteligência artificial em algumas áreas, principalmente de cunho militar, né? Inclusive, recentemente eu estive na Escola de Comando de Estado-Maior da Aeronáutica, né, e a própria FAP tem desenvolvido a inteligência artificial para fazer treinamentos, né, com base nas informações disponíveis que a gente tem. Então, de fato, a inteligência artificial ela tem sido bastante utilizada para a melhoria de vários processos. Eu só gostaria de colocar uma coisa que eu gosto bastante de mencionar nesse sentido, né? Utilizando até uma frase do próprio cientista Miguel Nicoleles, que ele disse assim, que a inteligência artificial não é exatamente inteligência, nem tão artificial assim. Inteligência porque nós somos inteligentes, né? E artificial porque tem alguém por trás que está codificando tudo isso, né? Então, esse movimento ele é bastante importante, mas que ajuda a entender como ela também pode aprender e desenvolver outras capacidades. Então, a inteligência artificial tem sido utilizada bastante para prever o comportamento do adversário, porque ela é muito mais realista que os próprios seres humanos, ela consegue fazer um processamento de dados muito elevado. Os chineses já estão utilizando inteligência artificial para prever possíveis guerras na Ásia-Pacífico. Nessa guerra recente também para identificação de movimentos de adversário tem sido feito. Na guerra em Gaza, Israel tem utilizado uma nova inteligência artificial que ela fez o cruzamento de vários dados para identificar se o indivíduo era membro do Hamas ou não. Agora, lembrando que a inteligência artificial ela não deixa de ser o seu nome original, que é a estatística multivariada, e ela pode cometer erros, né? Então, nesse processo, realmente a coisa pode, de fato, acontecer. Agora, que é um novo movimento sendo realizado, isso não tenha dúvida nenhuma. A gente está numa situação que a gente chama de não retorno, ou seja, a tendência é só aumentar o uso exponencial desse tipo de artifício. A maioria da população também faz o emprego de inteligência artificial e até mesmo o Exército dos Estados Unidos, para fazer controle de estoque, aquilo que está entrando em data de validade, etc., você já fazer a automática compra, já está sendo bastante empregado. Esse é um pavor atual, né, que deve permanecer daqui para frente. Falou em guerra, todo mundo vai ficar bastante apreensivo por conta dessa possibilidade de utilização dessas ferramentas. Mas há um pavor antigo também, que é o pavor da arma nuclear, né, até por conta dos testes que foram feitos lá em Hiroshima e Nagasaki, e o mundo, né, percebeu o poder de destruição da arma nuclear. Inclusive, isso é motivo muitas vezes de quando a coisa recrudesce, aí, de repente, um líder, como é o caso de Putin, ameaça. Eu posso usar a arma nuclear. O que é a arma nuclear como barganha para Putin? É uma coisa real ou é apenas uma fantasia para intimidar? Christian. Eu acho que está mais para o lado da fantasia para intimidar, porque as consequências dele usar a arma são muito grandes. Então, o pouco apoio que ele ainda tem no sistema internacional, na minha opinião, certamente ele perderia. E aí, principalmente falando do apoio da China. Então, o custo seria muito alto. O meu receio em relação a armas nucleares
O que aconteceria se o regime dele na Rússia tivesse profundamente abalado por conta da guerra e ele chegasse à conclusão que a única forma dele sobreviver como líder seria jogando uma bomba nuclear na Ucrânia e finalizando o conflito ali? Será que ele faria isso? Essa é a minha grande pergunta, porque o grande objetivo dele, apesar de ter toda a estratégia russa, é se manter no poder, né? Esse é o princípio dos autocratas, é tentar manter o próprio regime. Então, esse é meu grande receio. Eu queria colocar agora como último ponto de fala para vocês uma análise mais pessoal mesmo, né? A gente está falando de uma coisa que é tão dura, né? Por trás de tudo isso tem seres humanos que são vitimados, que são ceifados, inocentes, crianças, famílias, enfim, né? O que é, na verdade, a guerra como uma ação, como uma atitude do ser humano, se é que a gente pode chamar de humanos, né, de seres humanos, os líderes que decidem, né, que tomam essa iniciativa de promover uma guerra. Então, assim, teria 1 minuto para cada um de vocês e aí a gente tem nisso aí as nossas considerações finais, tá? Então, começar por Antônio. Valdir fez uma pergunta muito complexa, né, bem desafiadora, né, mas a gente tem vários dados. A gente vai desde autores como Nicolau Maquiavel disse que as guerras tendem a ocorrer porque a natureza humana é assim mesmo, né? Platão dizia que apenas os mortos verão o fim da guerra. E contemporaneamente vários estudos que colocam essa estrutura do sistema internacional, isso pode colocar. Mas também é bem verdade que a gente tem vários estudos que líderes autocratas, como o Christian muito bem colocou, eles tendem a iniciar conflitos. Isso tende a ser uma regularidade ao longo da história, né? Então, infelizmente, né, eu acredito que a guerra como a gente conhecia até então teve muita modificação. A gente não acreditava que uma guerra em larga escala, de alta intensidade, como a guerra da Ucrânia, voltaria a acontecer. Ou então que, por exemplo, atores não estatais, como foi o caso do Hamas, teria força para realizar um ataque terrorista internamente e a proporção que a guerra também tomou em Gaza, essas características, mas a tendência, infelizmente, é a gente manter mais ou menos esse padrão ao longo do tempo. Christian. É uma coisa que pessoalmente me entristece profundamente, porque a gente acaba sendo impactado por isso e também eu acabo tendo uma outra preocupação, que é se a guerra ela é possível no núcleo do sistema internacional, o que vai acontecer com a semiperiferia e com a periferia? O que vai acontecer com esses outros estados? Se as grandes potências não conseguem parar uma guerra que está na Europa, que faz parte ali do grande centro do mundo, será que elas vão investir para parar uma guerra que está acontecendo na África? Ou se uma guerra acontecer na América do Sul, com a Venezuela e a questão da Guiana, como é que a gente vai parar nesse sistema? Então, é uma coisa que me deixa preocupado porque parece que você consegue ouvir os pilares do sistema internacional se rompendo e você não sabe muito bem o que vai vir depois disso. Pode ser melhor ou pode ser pior, né? E esses movimentos armados na geopolítica internacional a gente vai continuar debatendo aqui no Opinião Pernambuco. Inclusive tem um programa aí sendo pensado já para trazer o tema da guerra de Israel na faixa de Gaza. Então a gente agradece a participação de vocês hoje, Antônio, Christian, e a todos vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco fica por aqui e a gente se encontra em um próximo momento.